Glórias a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdra. Glórias a Deus. Esdra, capítulo 4. Que diz assim: Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Rezar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir até aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Até aqui, boa esta palavra no nome de Jesus. Olha bem, nós sabemos que, você que não sabia vai ficar sabendo agora, que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia 70 anos. E chegou o tempo do término dessa profecia que foi dada através do profeta Jeremias, devido aos pecados do povo de Israel, do povo de Judá. Bendito seja o nome do Senhor. Então o rei daquela época dá autorização para que o povo volte para Jerusalém e edifique o templo ao Senhor. Com isso, Esdra e Zorobabel e os demais são responsáveis por esse retorno e essa edificação. Mas a Bíblia nos mostra aqui que os adversários, os samaritanos, que naquela época existia ainda uma rixa, existia uma guerra ainda entre eles, os samaritanos e os judeus. E nesse interim, os samaritanos queriam estar juntos com os judeus, edificando o templo do Senhor, o qual foi destruído com a invasão da Babilônia, levando eles cativos. Então, mas quando eles chegam, a Zorobabel e a Jesua e os outros chefes de Israel, eles falam para os samaritanos: Não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então eles o que? Disseram assim, em outras palavras: Não, nós não temos afinidade, vocês querem estar conosco? De forma nenhuma. Nós iremos edificar o templo, nós os judeus mesmo. Com isso, meus irmãos, com essa negação para com o pedido dos samaritanos, o que eles fazem? Eles acendem uma ira neles, né? Com a negação dos judeus para os samaritanos. O que é que acontece com os samaritanos? Acende uma ira neles. E o que é que ele faz aqui? Eles começam a querer impedir a edificação. Eles começam a querer atrapalhar. E por um tempo, olhe bem, preste bem atenção. Por um tempo eles conseguem impedir. Como, pastor, eles conseguiram? No decorrer da leitura, vocês vão ver. Eles começaram a alugar contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, de um reinado para o outro, aqueles povos começavam a caluniar, a falar coisas contra os judeus. E o que acontece com isso? Olhe bem, se você for no decorrer da leitura, você vai ver que por um tempo, um período, foi suspensa aquela edificação. Mas eu não quero me ater nessa parte. O que eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje, para nós entendermos como acontece, querido,
com as pessoas as quais elas não estão inseridas nos nossos propósitos. Como pessoas reagem quando eu e você diz não para elas. Tem pessoas que não aceitam um não como resposta. Tem pessoas que não aceitam não estar participando da minha e da tua vida. E com isso, por não estar inserido, por não estar sabendo o que eu e você faz, qual os meus planos, os seus planos, quais são as ideias, o que nós estamos propondo a fazer, eles começam, bom, já que eu não posso estar, também eu vou impedir deles fazerem. E foi isso que os samaritanos fizeram. Por eles verem que os judeus não queriam que eles participassem essa edificação, eles começaram o quê? A trabalhar contra. Então eu quero que vocês entendam perfeitamente essa palavra e traga para o dia de hoje, para a sua vida. Tem pessoas, querido, que não convém estar conosco. Ora, era sabido de todos que os samaritanos não comungavam a fé com os judeus. Eles não tinham afinidade. Eles não tinham os mesmos propósitos. Eles não tinham os mesmos ideais. E como os judeus iam trazer eles para perto? Então tem pessoas, querido, que querem se passar de amigos conosco, pensando que a gente não conhece as atitudes deles. Tem pessoas que não estão no mesmo propósito mesmo propósito meu e seu. Eles não estão no propósito de se submeter a Deus, de quererem fazer as coisas à luz da palavra, de buscarem verdadeiramente Deus, mas querem estar inseridos no contexto da nossa vida. Mas por que propósito? Qual era o propósito dos samaritanos? Era verdadeiramente edificar ou impedir? Tanto era de impedir que eles impediram quando receberam não. Quando os judeus falaram não para eles. Então tem pessoas que na caminhada da vida, elas não vão estar conosco e por não estar, elas vão querer nos atrapalhar. Eu não sei se você está passando por isso ou já passou por isso. Porque eu já passei por isso. Eu já passei de pessoas não estar num contexto da minha vida, por eu ver que não tem desejo do meu crescimento, e por não estar no contexto da minha vida, quererem me impedir, quererem atrapalhar, quererem desvirtuar do propósito, sabe? Querer fazer com que pessoas comecem a me perseguir. E esse é o joguinho do invejoso. Esse é o joguinho daqueles que não têm capacidade de fazer a sua própria história, de viver a sua própria vida. Eles gostam de atrapalhar a vida do outro. Então os samaritanos, porque essa rivalidade só foi quebrada em partes, né, no tempo de Jesus, quando o Senhor Jesus teve aquela conversa com a samaritana e mostrou para ela quem estava falando com ela. E daí, por ela, antes do Senhor se revelar, ela ver que um judeu estava falando com a samaritana, ela achou estranho. Mas Jesus, ele veio para quê? Para reconciliar, ele veio para isso. Então, quem tem de fato e de verdade o Espírito Santo na vida, na sua vida, não vai estar perseguindo ninguém. Porque ele entende que Jesus chegou para o quê? Para o perdão, para a reconciliação. Então, queridos, mas tem pessoas ainda que vivem numa competição, que vivem numa luta desenfreada, numa competição infeliz de ser como aquela pessoa ou impedir que aquela pessoa seja. Vocês estão entendendo? Então eu quero dizer nessa noite que cuidado, querido, com os samaritanos do século 21. Pessoas que não lhe aprovam, mas querem estar contigo. Vocês estão entendendo? Querem estar perto. Então foi que nem
Sanbalate e Tobias, quando Neemias estava edificando os muros de Jerusalém, eles tentaram passar por amigos. Quando viram que Jeremias não era menino, que Jeremias estava ligado no Rei da Glória, e daí eles começaram o quê? Mostrar verdadeiramente quem eles eram. Então tem pessoas assim, que ele pensa que nós somos tontos, né? Bobinhos. Pensa que nós somos tolos. Não temos comunhão com Deus, não temos intimidade suficiente com Deus, e pensa que eles vão nos enganar. Mas Deus descortina, Deus revela. Deus revela o coração do homem. O Espírito Santo, ele nos mostra qual é a verdadeira intenção. Então, pessoas que não conseguem receber um não, pessoas que não estão preparadas para receber um não, elas não estão preparadas para não estar no contexto da nossa vida, elas vão, sabe o quê? Tentar nos parar. Elas vão começar a querer nos caluniar, nos defamar, denigrir a nossa imagem, para que a edificação não aconteça. Qual é o templo hoje do século XXI? É a minha e a tua vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. É a nossa vida edificada que glorifica o nome do Senhor. Então os reis da época, hoje são o quê? É o sistema daí, são pessoas nesse tempo que têm autoridade e autonomia. E muitas das vezes tem os samaritanos do século XXI que vão lá querer falar mal de mim, de você, e tentar essas pessoas se levantarem contra nós. Mas eu quero declarar nessa noite que se você, que assim como Deus, né, permitiu a Zorobabel, ainda deu a ele o ouro e a prata, assim o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. Tá certo? Assim o Senhor não só vai nos dar a bênção para fazer, como vai nos dar condições de fazer, de concluir e o nome dele ser glorificado. Tá certo? Então recebe essa palavra no teu espírito e tenha certeza que Deus, meus irmãos, vai entrar com providência. Deus não vai deixar os samaritanos do século XXI, os opositores, né, impedir a minha e a sua edificação. Impedir a edificação na minha e na tua vida. Tá certo? Então, cuidado. Cuidado com essas pessoas que vocês sabem que elas não estão verdadeiramente aplaudindo a sua vida, a sua caminhada, mas elas insistem em saber, em estar perto, em querer comungar com você. E você sabe muito bem que isso aí é armação, é armadilha. Mas que Deus, o Pai das luzes, nos livre das armadilhas, nos livre dos falsos, dos mentirosos e todos esses que foram chamados, que foram convidados a querer nos perseguir, a querer ser pedra de tropeço na nossa caminhada, todos eles vão ter um encontro com Deus e Deus vai mostrar que verdadeiramente a autoridade na minha e na tua vida vem da parte do Rei da Glória. Tá certo? Então o Rei dos Reis já nos autorizou, já nos abençoou na cruz do Calvário em Cristo Jesus, que a minha e a tua vida vai estar sendo a cada dia edificada, abençoada, restaurada, estruturada pelo poder de Deus, e Deus vai nos dar toda a condição necessária, seja em termos financeiro, emocional, condições em todas as áreas para que a nossa vida esteja edificada em Cristo Jesus, tá bom? Espero que essa palavra fale ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa te livrar, me livrar, nos revelar quem são esses samaritanos do século XXI que tentam se passar de amiguinhos para querer impedir, atrapalhar a nossa edificação. Que o Senhor nos livre e nos dê a verdadeira salvação em nome de Jesus. Vamos orar. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do universo, eu te glorifico, meu Senhor, por esta palavra. E peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, continue a nos livrar dessas pessoas, meu Deus, que se opõem ao nosso crescimento,
que se opõem, meu Pai, à nossa liberdade de ir e vir na tua presença. Que essas pessoas que se opõem, meu Pai, o nosso crescimento, que o Senhor nos livre em nome de Jesus, como o Senhor livrou Zorobabel, Jesua e o chefe dos pais daquela época. Que o Senhor, meu Pai, assim como o Senhor deu subsídio, deu condições para eles, meu Pai, de edificarem o templo para te adorar, que o Senhor, nesse tempo, no século 21, nos dê condições de edificar a nossa vida para a glória do teu nome. Para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Que o Senhor continue a nos guardar, que o Senhor continue a nos proteger, meu Pai, e nos dando, em nome de Jesus Cristo, os devidos livramentos. Que o Senhor nos livre, meu Pai, não só dos samaritanos do século 21, mas dos Sambalate e dos Tobias do século 21, dos Senaqueribes do século 21, dos Faraó do século 21, meu Pai, e de todos, meu Senhor da glória, que tentam se passar de amiguinhos, mas são verdadeiramente lobos com pele de cordeiro, querendo estar infiltrados na nossa seara, na nossa vinha, Pai, para querer nos impedir de crescer e glorificar o teu nome. Mas o Senhor é o Deus do livramento. O Senhor é o Deus que corta o laço, quebra a lança, queima os carros e cavaleiros no fogo. Eu oro, meu Pai, por cada servo, serva, filho, filha do Senhor que vai ter acesso a essa ministração e que o Senhor livre-os de cada emboscada, de cada mentira, de cada investida do inferno, no nome de Jesus. Que o Senhor continue a nos abençoar, continue, meu Pai, com as tuas mãos estendidas em favor do programa Luz para o Mundo, do Ministério Pentecostal Luz para o Mundo, em favor da minha vida, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus, e aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais um ide do Senhor e na certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. Tá certo? Querendo falar com a pastora Ruth no 759-9971-8013. Beijo no coração, graça e paz e até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir.